Voltamos aqui no Jornal Alerta Geral com informações sobre as eleições de 2022. O candidato da coligação Ceará Cada Vez Mais Forte ao Senado, Camilo Santana, lidera a pesquisa de intenção de votos, como conta agora o repórter Carlos Alberto. A pesquisa do Instituto Real Time Big Data, contratada pela TV Record, revela que, se a eleição fosse hoje, o ex-governador Camilo Santana seria eleito senador com 67% dos votos. A pesquisa realizada nos dias 19 e 20 de agosto, divulgada nesta terça-feira, ouviu 1.000 eleitores, tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, 95% de intervalo de confiança e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral TSE sob o protocolo CE 00164/2022. Camilo faz parte da chapa do candidato a governador Eumano de Freitas e tem o apoio do presidenciável Lula. De acordo com a pesquisa, em segundo lugar, com 4%, aparece Camila Cardoso, do Avante, que integra a coligação do candidato do União Brasil ao governo do estado, o capitão Wagner. Quando a pesquisa foi realizada, a chapa do candidato do PDT, Roberto Cláudio, com o apoio do presidenciável Ciro Gomes, ainda não havia pedido o registro da candidatura de Érica Morim ao Senado. Antes, a candidata era Ana Paula, que desistiu, mas chegou a marcar 2% das intenções de votos, mesmo percentual atribuído ao empresário Amarílio Macedo, que chegou a ser indicado como postulante ao Senado na chapa do PSDB Cidadania com o PDT. O TSE decidiu, porém, que o PSDB e o Cidadania não poderiam ficar na aliança com o PDT, e com isso ficou inviabilizada a candidatura de Amarílio. O candidato Carlos Silva, do PSTU, não pontuou. De acordo com a pesquisa, os votos brancos e nulos somaram 13%, enquanto 12% não souberam ou não responderam. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Voltamos aqui com essas informações do Carlos Alberto sobre essa pesquisa que também mediu as intenções de votos ao governo do estado. O ex-governador Camilo Santana, como bem narrou o Carlos Alberto, tem essa liderança folgada na disputa ao Senado. Faltam apenas 28 dias para as eleições do dia 2 de outubro. Os outros candidatos, como também falou o Carlos Alberto, estão aí pontuando com percentuais bem mais baixos. Camilo Santana vem de 2 anos, 2 mandatos como governador e saiu com uma liderança com aprovação alta na administração estadual. Decidiu se desincompatibilizar para concorrer ao governo do estado. E hoje é o principal cabo eleitoral, articulador dessa candidatura de Eumano de Freitas ao governo do estado. Camilo tentou manter a aliança partidária que vem administrando o estado do Ceará desde 2007, no primeiro ano do primeiro mandato do então governador Cid Gomes, mas não foi possível manter a unidade de quase 15 partidos. Houve uma divisão. De um lado ficou Eumano de Freitas com Camilo Santana e de outro lado Roberto Cláudio com Ciro Gomes, com o apoio do senador Tasso Gereissati. São as coisas da política, as divergências que levam a divisões de palanques, mas no segundo turno é provável que os dois estejam se encontrando, ou aliados de um e de outro estejam no mesmo palanque nas eleições no segundo turno da disputa ao governo do estado. Eu quero responder aqui, recebemos uma mensagem do nosso ouvinte Pedro, que está em Nova Russas, perguntando o seguinte: qual o prazo para a Justiça Eleitoral responder aos candidatos se eles terão ou não as candidaturas deferidas, ou seja, aprovadas? Pedro, para você e para os outros ouvintes, esse prazo de defesa, no caso dos processos de impugnação, é de no máximo 72 horas. Ou seja, como a impugnação foi feita antes de ontem, é provável que até amanhã nós já tenhamos as defesas apresentadas a esses pedidos de impugnação. 72 horas aqui no TRE, mas depois cada candidato, cada candidata
poderá recorrer ao TSE para tentar disputar as eleições. Marcos Furlan tem agenda em Brasília com reflexo no Ceará, segurança das eleições de 2022. Isso mesmo, Luzenor de Oliveira. O acirramento da campanha eleitoral em todo o país levou o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a definir a segurança como uma das principais prioridades para as eleições do dia 2 de outubro. Com essa preocupação, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, convocou para amanhã desta quarta-feira uma reunião extraordinária com todos os comandantes gerais das polícias militares para discutir os protocolos de segurança na eleição. De acordo com informações do TSE, a reunião foi incluída na agenda do ministro Alexandre de Moraes no fim da tarde desta terça-feira. Poucos dias após assumir o comando da Corte, Moraes tem mobilizado a Justiça Eleitoral e agora as forças da área da segurança para a adoção de medidas preventivas que são voltadas a dar tranquilidade aos candidatos, aos servidores mobilizados para trabalhar no pleito e também aos eleitores. Os pontos da pauta do encontro do presidente do TSE com os comandantes gerais das polícias militares são mantidos em sigilo, uma vez que dessa reunião sairão definições importantes sobre as medidas a serem implementadas para maior segurança nas eleições. A interpretação nos bastidores políticos é que a convocação de última hora dos comandantes das PMs retrata a preocupação do novo presidente do TSE com a agenda de segurança nas eleições. A reunião com os chefes estaduais das polícias militares foi antecedida nesta terça-feira de uma conversa de Alexandre de Moraes com o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, com o diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, e com o diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado, Caio Rodrigo Pelim. A prioridade é garantir que a campanha e as eleições sejam marcadas por um forte esquema de segurança diante de um cenário que tende a ficar ainda mais acirrado, Luzenor de Oliveira. É inevitável esse acirramento, Marcos Furlan. Já estamos aí com a campanha nas ruas, nas redes sociais, fortemente nas redes sociais, com troca de farpas, com as piadas, com o deboche, com as ironias e também com as agressões verbais. É para evitar que essas agressões verbais se transformem em agressões físicas, em atos de violência, que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, mobilizou em boa hora, no momento certo, na hora certa, os comandantes gerais das polícias militares nos estados e no Distrito Federal para discutir quais as ações devem ser mais imediatas, urgentes e em quais etapas essas diretrizes serão desenvolvidas até o dia 2 de outubro. Todas essas medidas são preventivas para evitar, repito, que haja ainda maior acirramento da disputa pelos votos e que ao longo da campanha nós tenhamos uma ação da polícia em sintonia com a Justiça Eleitoral para garantir tranquilidade aos candidatos, aos eleitores e no dia da eleição, segurança para os candidatos, para os servidores da Justiça Eleitoral que são mobilizados para fazer o pleito, para a realização do pleito, a realização das eleições e também segurança dos eleitores. Então, Marcos Furlan, é importante nesse momento que a Justiça Eleitoral coloque também como prioridade extrema a necessidade de discutir, de impor, de instituir ações que levem aos brasileiros, aos cearenses, o máximo de segurança na campanha eleitoral, nas eleições deste ano. Ainda mais esse ano que o prazo está muito curto para a campanha, né, Luzenor de Oliveira? Então a tendência é o pessoal se acirrar cada vez mais, né? Porque é uma correria, né? Marcos Furlan, menos tempo, né? Menos tempo de campanha e também, vamos dizer assim, menos tempos para as brigas. Mas como nós temos a emoção que aflora, porque às vezes você está à mesa de um café da manhã, do almoço, do jantar, começa uma conversa moderada, ponderada no campo das eleições, de repente alguém expõe uma ideia conflitante com o interlocutor, aí aquela conversa tem ânimos desarmados, tem ânimos mais acirrados e a briga é inevitável. Quando a discussão é no campo político e não se transforma
para o campo pessoal, nem sai do campo do diálogo para a agressão física, aí vamos continuando, aí a conversa é boa. Agora, Marcos Furlan, quando tem esse acirramento, quando um ou outro lado se emociona, é inevitável o ataque, o contra-ataque, o que é ruim para a convivência familiar, para a convivência no ciclo de amigos. Como você bem disse, o tempo é curto e por essa razão, a partir de sexta-feira, nós teremos o horário eleitoral que poderá ser um indutor ainda maior para mobilizar, para chamar, para incorporar o eleitor a essa agenda das eleições. Afinal, você sempre percebe que os eleitores ficam indiferentes ao longo da campanha, mas quando a gente chega ali nos últimos dias que antecedem a realização da eleição, nós temos a participação ainda mais intensa dos eleitores, se envolvendo nos debates e também acompanhando mais de perto os candidatos majoritários e os candidatos proporcionais. Vamos ter sim esse acirramento ainda maior. O tempo é curto. A partir do momento que as discussões passam também para o conteúdo dos programas de rádio e televisão, a chamada propaganda gratuita no rádio e da televisão, os eleitores vão ouvindo ali, vão vendo as propostas dos candidatos e vão participando mais dos debates e se envolvendo mais nas discussões. Mas nada mais saudável, Marcos Furlan, do que uma campanha, uma caminhada com segurança, com tranquilidade e o retrato da democracia no dia 2 de outubro. Tem muito tempo para quem está dentro da campanha e para quem está fora, esse tempo passa rapidinho. Muito rápido, e a segurança é o que nós esperamos para essa campanha, para essas eleições do dia 2 de outubro, né, Luzenor? Sem dúvida, Marcos Furlan, é importante que as polícias federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil nos estados e as polícias militares estejam engajadas nessa parceria com a Justiça Eleitoral para proteger o cidadão e, acima de tudo, a liberdade e proteger a democracia, porque nada mais saudável para todos nós do que o ir e vir e a liberdade para votar e para escolher sem pressão, sem amarras, quem a gente considera que está melhor preparado para nos representar nas assembleias legislativas, na Câmara Federal, no Senado e liderar o governo do estado para desenvolver ações que protejam a população e principalmente a população mais pobre pelos próximos 4 anos.